E, cara, eu já vi um pessoal falando que, por exemplo, na verdade, você usa, por exemplo, vamos falar de que você tá usando medo. Só que aí no Uhum. finalzinho da copy você tem que usar um pouco de ganância pra falar pro cara, tipo assim, ah, você não vai ganhar dinheiro, isso e aquilo, mas com esse produto você ganha. Você acredita nisso ou não? Não sei se eu entendi a pergunta. Me explica um pouquinho melhor. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas falando que você tem que usar 80% de medo e 20% de ganância. Porque aí você põe o medo no cara e Uhum. depois você joga ele pra cima no sentido de tipo, ah, se você não vai ganhar dinheiro, é o medo. Aí Uhum. depois você joga na ganância, por exemplo, mas se você comprar esse produto, você ganha o dinheiro. Você acredita Certo. nisso? Não desse jeito, não é tão pragmático assim. É a mesma coisa que eu falar assim, para você escrever um livro, você tem que dividir em 5 capítulos, aí você escreve a parte um, a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5, e aí você conclui, vende e fica milionário. Você entende? Não dá para ser tão assim. E é muita gente cagando regra. Essa que é a questão, sabe? Cara, copy é uma habilidade, mano. Não é uma matemática, entendeu? Não é uma parada. É, é claro que dá para ser assim, qualquer pessoa pode desenvolver se quiser. É igual eu falar assim, qualquer pessoa consegue dirigir um carro? Sim. Se você tiver afim de dirigir um carro, eu vou te ensinar. Tem um jeito certo de dirigir, tem um jeito certo de fazer. Agora, como é que dirige daqui para, sei lá, Campos do Jordão? Porra, depende qual caminho você vai, que carro você tem, quantas pessoas estão no carro, é, você vai com mala, sem mala, quantos dias você quer ficar, qual o tamanho do seu tanque, você olhou a revisão do freio, você entende? É uma questão que não tem como você colocar numa caixinha, né? Então, não dá para falar, não, porque senão é a mesma coisa que eu te falo assim, 80% do tempo você vai acelerando e depois do 20% você freia. Você percebe que não faz sentido falar esse tipo de coisa? Beleza, pega essa informação que alguém fala, e que eu tô ligado que algumas pessoas falam uma parada assim, vai lá e cria uma copy com isso, então. Quero ver se você mede, como é que você faz para medir quantos por cento de cada coisa você fez. Então, é o tipo de informação que é mais para parecer inteligente do que para de fato usar de prática, entendeu? E, cara, eu sou um cara muito pragmático, eu não. Para mim é assim, cara, me mostra aí, onde é que eu vou usar, como que eu faço, eu quero ver. E aí, se fica muito no papo, só na teoria, é muito difícil de você conseguir aplicar de fato, entende? Então, eu prefiro mostrar, dentro dos processos que eu tenho de criação de copy, que é o que ensino no curso, né? É, esse é uma das coisas básicas que eu ensino lá, é essa questão dos 3 pilares, né? De público, oferta e estratégia. Ou seja, eu tenho que saber para quem eu estou vendendo. Quanto? Eu tenho que saber o máximo possível. Tudo que eu puder saber para poder olhar quais são os botõezinhos que tem ali que eu posso apertar. Eu tenho que saber o que eu estou vendendo. Qual vai ser a oferta que eu vou fazer? Quanto custa? Quanto vale? Etc, etc, etc. E eu tenho que saber como eu vou fazer essa venda. Eu vou fazer ela por e-mail, por anúncio, por TV, por telefone. Eu vou ter que falar com alguém. A pessoa compra sozinha. Ela consegue usar o celular ou não? Ela vai ver um vídeo ou não? Ela vai ver um texto ou não? Ela tem anúncio ou não? Enfim, público, oferta e estratégia. Uma vez que eu tenho essa tríade definida, clara e objetiva, e que vai ser sempre uma hipótese se você estiver começando do zero, ou seja, eu tenho a hipótese de que esse público vai comprar isso desse jeito. Você tem que colocar no ar e testar. E aí, funcionando, pode mexer e ajustar e etc. Né? Então, esse é o tipo de coisa que eu consigo explicar e todo mundo entende quando eu falo. Cara, são 10 anos dando aula de copy. E aí, eu já dei aula de tudo que você pode imaginar. Então, por exemplo, tem um assunto que é bem. Que as pessoas falam muito hoje, que por tempo eu ensinei, e aí eu parei de falar sobre isso, que é a famosa bigaidinha. Todo mundo fala dessa porra, como se fosse a última cereja do pacote. Ele Tá falou bom. disso na palestra também. Exato, mano. Porque assim, cara, depois de 10 anos fazendo isso, ensinando, e assim, o que acontece? Dirigir um carro é uma coisa, ensinar a dirigir um carro é outra. Não é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Então, se você pega um bom copywriter, que não é um professor de copywriting, ele não vai conseguir te ensinar o que ele faz, porque ele faz de maneira intuitiva, de maneira muito artística, muitas vezes, ou do jeito dele. O jeito dele não necessariamente é o seu jeito. Entende? Então, é muito difícil você pegar uma pessoa que tem um jeito dela de fazer e ela geralmente acha que todo mundo vai fazer do jeito dela. Não é assim que funciona, entende?
Então, essa parada de Big Idea, por exemplo, é um assunto que por muito tempo eu ensinei, tentei mostrar para as pessoas como usar para começar a fazer copies e tal, e eu descobri que existe, sei lá, que, cara, eu vendi 50 milhões de reais antes de saber que essa porra existia. Eu falei, peraí, cara, então isso aí não é essencial. O que é essencial? Essencial é algo que se não tiver lá, não funciona. Um carro sem roda não funciona. Tem que ter. Então, não dá para você vender sem saber quem é o público. Tem que saber para quem você está vendendo. Né? Não dá para você vender sem saber como você vai vender. Não tem carro sem volante, mas tem carro sem banco de couro. Carro com banco de couro é melhor? É. Melhor, né? Mas dá para andar sem banco de couro. Né? Então, você precisa ter um banco de couro? Não precisa. Mas é melhor se você tiver. Então, é assim que hoje eu explico essa parada. Só que quando eu explico uma pessoa que está começando agora, que acabou de entrar, que, mano, o cara acabou de descobrir esse mundo, é como se eu sei lá, vomitasse 10 anos de conhecimento em cima da cabeça dele e ele não vai absorver 1% do que eu falei. Então, eu como professor, sou muito mais preocupado em o que você entendeu do que o que eu estou falando. Essa é a diferença de um professor para uma pessoa que sabe fazer, mas que não ensina, ou que não tem o costume de ensinar. Né? Então, por exemplo, se você vai... Diz aí, a última vez que você dirigiu o carro, você trocou de marcha quantas vezes? Não tenho ideia. Várias vezes. Exatamente. Você trocou, porque você chegou onde você chegou. Né? Mas você não faz ideia de quantas vezes você trocou de marcha. Né? E em quais situações você trocou de marcha? Quando você tinha um farol, você engata primeiro, você fica com o pé na embreagem ou não? Você faz coisas que você nem percebe que faz. Então, se você for pegar todo o conhecimento de direção que você tem hoje de maneira empírica, de maneira experiencial, toda vez que eu freio, eu faço tal coisa. Toda vez que eu vou diminuir a marcha, eu faço... Você tem que pisar na embreagem para engatar. Ótimo, isso é padrão. Agora, em quais situações se engata a primeira, a terceira, a quinta ou a segunda? Esse é o tipo de coisa que só vai vir com a experiência.